A minha reflexão hoje com vocês, ela é pequenininha. Na verdade, ela pode soar estranha para algumas pessoas, mas o tema da minha mensagem é um barco com muitas histórias. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a embarcação de Pedro. O que aquele barco presenciou, o que aquele barco teve a oportunidade de se tornar participante. Foi por causa dele que Jesus se interessou inicialmente por Pedro. Eu quero fazer hoje uma comparação dessa embarcação com a nossa vida. Por isso talvez possa soar estranho inicialmente para você, mas nós vamos olhar que precisamos ter com Cristo, com Deus, experiências. Temos as nossas próprias histórias. Se não prestarmos atenção, nos tornamos meros narradores de histórias alheias. As coisas estão sempre acontecendo bem pertinho de nós. É na casa do nosso vizinho, é na empresa do amigo, é no marido da fulana, é no filho do outro, é na igreja do outro. E grande parte das histórias que contamos, elas contam a história de outros. Mas eu gostaria que você olhasse e entendesse que você precisa viver com Deus as suas próprias histórias. Eu vou usar 4 momentos. E nós vamos começar com Lucas, capítulo de número 5, verso de número 3 e 4, que nos diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Nós temos inúmeras necessidades. Temos apenas uma palavra, mas entendemos que uma palavra do Senhor atende todas essas demandas, responde muitas indagações, cria diversos ambientes de milagres. Por isso, quer aqui no templo, quer do outro lado das nossas redes sociais, que essa palavra cumpra aquilo que o Senhor designou, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Eu quero chamar a sua atenção para este episódio. Ele é apenas um barco. Ele não era muito grande. Provavelmente a sua capacidade não passou de 13, 15 pessoas. Ele era um ambiente onde as pessoas se uniam e ele era capaz de viabilizar situações que sem ele não seria possível. Conduzir as pessoas num ambiente onde a profundidade já não era mais permitida e conseguir dar àqueles pescadores a possibilidade de sucesso.
Ele era um centro de convergência, um lugar para que as pessoas se unissem em um propósito. O propósito ou era deslocamento, ou era pesca. Mas nessa passagem, Jesus vem andando na praia. É o início de seu ministério. Ele ainda não carrega consigo grandes multidões. Na narrativa de Lucas, este é o primeiro encontro que Jesus vai ter com Pedro. Lucas narra desse jeito. Ele diz que Pedro sai para pescar, pesca a noite toda, e não tem nada no fundo do barco, a não ser uma rede suja com algas. Diversas vezes ele lançou a rede e não veio nada. O horário está se tornando avançado. Já já a pesca vai terminar. Basta que o dia venha raiar e o pescador profissional sabe que está na hora de ir embora, quer com peixe, quer sem peixe. Mas o barco está vazio, não há nenhum peixe ali. Neste primeiro encontro, eu quero falar algumas coisas a respeito do barco. Ele não pode voltar vazio. Aliás, ele não vai voltar vazio. Jesus tem um problema. Apesar de não ter muita gente, ele não consegue conversar com as pessoas. As pessoas estão o apertando, estão o oprimindo, e ele não consegue ter um alcance significativo para conduzir sua mensagem. Ele não olha para Pedro, ele não está procurando um homem, ele não está precisando naquele momento de um pregador, o pregador é ele. Ele não está precisando de alguém para ser usado naquele momento, ele vai ser usado para fazer, mas ele não pode fazer. Ele olha e vê um barco, e daquele barco ele vê a possibilidade de alcançar seu objetivo. Então ele aproxima-se do barco e entra no barco que era de Simão, o barco era de Pedro. Jesus não está procurando Pedro, ele está procurando um meio de levar a sua palavra. E o meio de levar aquela palavra era o barco de Pedro. Então ele entra. O que o barco vai oferecer a ele agora? A possibilidade de ser usado. É o barco que vai viabilizar a mensagem. É do barco que Jesus vai pregar. E é por isso que eu quero começar por aqui. Porque este barco, ele vai nos mostrar algo muito importante. O que acontece com alguém que resolve se deixar ser usado pelo Senhor. Tem muitas pessoas, e aí, de forma negativa, não gostam de sentir que estão sendo usadas. Às vezes se sentem ofendidas em algum momento, porque alguém está lhe usando, tirando de você algum proveito, tirando de você alguma vantagem. Alguns, verdadeiramente em algumas situações, de formas abusivas. Mas uma das coisas cujas quais viemos nesta terra para fazer é servir. Servir ao outro. E é assim que funciona. Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida por muitos. Aquele barco é a representação de quem serve. Ele vai apenas se tornar um altar para Jesus pregar. É só isso. E ele cumpre seu papel.
Mas nessa passagem, ele continua vazio. Ele viabilizou o evangelismo, a informação, a palavra da eternidade que Jesus pregou, mas ele está vazio. Qual era o propósito do pescador? Voltar com aquele barco cheio, mas ele não está cheio. Naquele dia ele não está cheio. Ele foi usado, sim, mas ele ainda continua vazio. E quando Jesus termina de usar o barco, ele diz ao dono do barco: vamos pescar? Vamos pescar, Pedro? Mas esse não é horário de pesca. Mas esse não é o ambiente propício para as coisas acontecerem. Mas o barco me serviu. E se o barco serviu o meu propósito, está na hora de recompensar o barco por aquilo que ele me ofereceu. Está na hora de dar a ele aquilo pelo qual ele saiu à noite e não conseguiu alcançar. Esse barco não vai voltar para a terra. Ele saiu, pescou a noite toda, não pegou nada, voltou para a terra vazio, mas eu entrei nele e ele me serviu. E se ele me serviu, eu vou recompensá-lo, porque ele me serviu. Mas pastor, o senhor está falando de um barco? Pois é. O que significa que ele não tinha nenhum interesse de receber nada de Jesus. Nada. Não havia nele nenhuma necessidade de receber algo. O barco é a representação daquele que serve sem desejar pagamento. É aquele que serve muitas vezes, certo? Alguém que sequer conhece. Quem é Jesus para o barco? Ele é um estranho que acabou de entrar, mas já que serviu, já que se colocou à disposição de atender outras pessoas, porque quando Jesus entra nele, fala com um grupo grande, então o barco acaba fazendo uma parceria com Jesus. Ele apresenta Pedro, pois o texto diz que Jesus, olhando o barco, foi em direção ao barco. Quando chegou no barco, o barco era do Pedro. Mas Jesus não foi a Pedro, foi ao barco. E olhe bem, esse barco não vai voltar vazio. Essa história não termina assim. Quando ele lança a rede, no horário não era legal. Provavelmente a profundidade não era boa. Mas Jesus vai recompensar aquele que serve. Aquele que serve sem interesse. Aquele que serve sem estar interessado no reconhecimento das pessoas, se elas estão me vendo ou não. Provavelmente você esteja pela primeira vez ouvindo uma mensagem sobre o barco. Porque nunca, essa é uma situação cuja qual não há interesse. Aliás, não faz nem sentido. Porque para Deus não faz sentido você fazer alguma coisa e querer das pessoas o reconhecimento. Porque reconhecimento é coisa que você deve esperar no IML. Morre que aí alguém vai te reconhecer. Porque quem vai trabalhar para Jesus, certo? Nós estamos aqui para servir o Senhor. Posso ouvir um amém? Mas ele não volta vazio, ele volta cheio. Agora o barco está cheio. Por quê? Porque serviu. Segundo, não vou me deter muito num ponto só. Marcos capítulo 4, verso 35.
É o 35. Isso. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Preste atenção, porque mais uma vez o barco de Pedro está ali. Ele vai viabilizar o trajeto daqueles homens para o outro lado. O texto vai dizer que acontece uma grande tempestade. O barco é assolado por aquela tempestade. E no meio da tempestade, Jesus se levanta. Aqueles que ali estão, eles sabem que a água está entrando. É só uma questão de tempo, se ela entrar demais, o barco afunda. Ele continua servindo, mas agora servindo em outro momento. Jesus entra no barco e diz: vamos para o outro lado. E no caminho da obediência, às vezes você pode se perguntar por que o obediente pode enfrentar tempestades. Porque mesmo se eu estou obedecendo, olha, vamos para o outro lado, tá bom, vamos para lá. Mas a tempestade vem, a água que deveria estar fora do barco está entrando. Jesus está dormindo no barco. Está todo mundo em perigo, inclusive aquela embarcação. No meio da tempestade, o vento forte, Jesus se levanta e vai dizer ao vento: cala-te. E vai dizer ao mar: aquieta-te. O vento se aquietou, houve grandes bonanças. Os discípulos estão perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aquele barco vai descobrir que quem obedece pode enfrentar tempestade, pode enfrentar desafios, pode enfrentar até a incompreensão daqueles que estão dentro do barco, mas ele não vai afundar. Aqueles que obedecem não afundam. Aqueles que estão prontos a servir, eles vão enfrentar problemas sim, dificuldades sim, enfermidades sim, crises sim, mas aquele que está no barco vai se levantar e vai dizer para o vento: cala-te, vai dizer para o mar: aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Este barco representa as dificuldades que enfrentamos em meio à obediência. Uma obediência cuja qual Jesus está dentro do barco. Todos estavam com medo. Todos os discípulos. Eles acordam Jesus dizendo: não se te dá que pereçamos? Será que o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Foi o Senhor que nos colocou nessa situação? E agora aquele barco vai reconhecer a autoridade de quem ele carrega. Às vezes enfrentamos grandes batalhas e elas não são para nos afundar ou nos destruir. Simplesmente é para nós despertarmos e descobrirmos quem é que está dentro de nós, a quem é que nós servimos, a quem é que nós obedecemos. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Num determinado momento o Senhor vai se levantar em seu favor. E nós temos que aprender essa lição. Estava ali protegendo os discípulos, protegendo Jesus das pancadas das ondas. Era ele. Então, às vezes, querido meu irmão, minha irmã, parece que nós não vamos chegar do outro lado. Parece que nós vamos afundar. Parece que não vai dar certo, parece que o casamento vai acabar, parece que dessa vez a situação
não termina bem. Mas quem mandou você entrar no barco? A experiência que Deus quer nos oferecer aqui é uma autoridade bem diferente. Ele está dizendo a um fenômeno natural: cala a tua boca, fica quieto, cessa. Ele está dizendo para o mar: fique agora tranquilo, é marola. Você consegue entender isso? Esse barco nos ensina coisas, a vivenciarmos, a experienciarmos coisas extremamente importantes. Eu imagine se ele pudesse contar todas as suas histórias, tudo aquilo que ele viveu, quando eu quase afundei, quando eu estava voltando vazio e ele entrou no barco e eu acabei voltando para a terra cheio. O terceiro, Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Novamente, os discípulos estão no barco. Dessa vez Jesus não está. Jesus não está no barco. Marcos capítulo 4, a partir do 35, disse-lhe Jesus: passemos, eu vou com vocês. Agora Jesus disse aos discípulos: vão vocês, que eu vou depois. E os discípulos obedecem. Talvez essa seja uma das histórias mais estranhas da Bíblia. De madrugada, próximo às 3 da manhã, o vento era contrário, os discípulos não chegaram onde Jesus avisou. 4 pescadores profissionais estão naquela embarcação e agora está difícil. Porque da outra vez, Jesus estava no barco. Da outra vez era só olhar para ele está dormindo, mas está aqui. Da outra vez, se afundar para ele, para a gente afunda para ele também. Mas agora não, cadê ele? Agora ele ficou do lado de fora. Ele disse que viria e não veio. Está todo mundo com medo. Quando de repente, Jesus aparece perto do barco, em cima d'água. Como se não bastasse, o capitão do barco, Pedro, que segundo a tradição dos capitães, é o último a sair do barco. Ele resolve deixar o barco. Eu quero ir aí onde o Senhor está. Senhor, se é o Senhor mesmo, me permita. Deixa eu ir até aí. Mas e o barco? E aí, quem é que controla o barco? Quem é que fica no barco? O barco era do Pedro. O Pedro diz: eu vou sair do barco e vou lá. Tinham outros pescadores? Sim. Mas o que eu quero que você entenda é que o que está acontecendo aqui é a garantia que este barco tem, que ele não vai afundar. O que ele está fazendo? Trabalhando para os discípulos, trabalhando para o reino, trabalhando para Jesus. Então pode ventar, pode soprar, a maré pode virar, a onda pode bater, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Sabemos que no momento oportuno ele vai se levantar e vai agir a nosso favor. Jesus está do lado de fora e Pedro sai do barco e vai andando até ele. Volta segurando a mão de Jesus. E quando eles entram no barco, o mar se acalma
E aí eles dizem: esse aí verdadeiramente é o Senhor. Olha, meus irmãos, o tanque de Betesda viveu uma experiência muito legal. Cafarnaum viveu algumas, mas em lugares diferentes. Aliás, era lá que o barco ficava ancorado. Este barco era um barco que tinha suas próprias histórias para contar, apesar de não poder fazê-lo. Ele era alguém, me permita chamar assim, que fez parte do ministério de Jesus, da história de Jesus, viabilizando mensagens, dando seguranças àqueles discípulos em ambiente onde sem eles afundariam, com certeza. Enfrentando pancadas, dificuldades, adversidades, experiências, milagres. Foi dentro daquele barco que Jesus repreendeu a tempestade. Foi dentro daquele barco que alguém que havia saído vazio voltou cheio. Foi dentro daquele barco que Jesus retornou quando estava caminhando sobre as águas. Ele tinha muitas histórias, talvez muito mais do que nós, como servos. Simplesmente por ser alguém que estava ali para servir a todos. Ambientes agradáveis ou desagradáveis, favoráveis ou não. Mas coloca João, capítulo 21, verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Presta atenção, porque novamente ele está lá. Olha, Lucas capítulo 5, Pedro volta com o barco vazio, Jesus entra no barco, prega, pesca, volta com o barco cheio. Pedro diz: Senhor, vai embora porque o Senhor é um homem santo e eu sou pecador. Jesus disse: não, eu não entrei no seu barco para viver com você um momento. Eu entrei no seu barco para mudar a sua história para sempre. Vão embora comigo. Ele deixa o barco. O barco serve a Jesus e a Pedro durante um período, mas agora não tem mais muito espaço para pesca. O ministério cresceu, eles estão trabalhando demais, estão caminhando bastante. Mas agora o Pedro negou Jesus. Judas já está morto. As coisas não estão boas para o Pedro. Não está legal. João 21, verso 3 está aqui, mas coloca Marcos 16, verso 7. Mas ide dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Preste atenção. Pedro negou Jesus. Judas está morto. Me parece que Pedro não quer mais andar com os outros discípulos. Você vê a mensagem nitidamente: diga a meus discípulos, está lá, ó. Diga aos discípulos. Pedro não era discípulo, sim ou não? Então por que a Bíblia está dizendo? Diga aos discípulos e diga também a Pedro, para ele ir para o mesmo lugar que vão meus discípulos. Mas Pedro, quando estava nessa situação, o que ele disse? No capítulo 21 de João, no verso 3. Eu vou para onde? Eu vou para o meu amigo. Eu vou para o ambiente onde eu me sinto confortável.
eu vou voltar para o meu barco. Eu vou voltar para o barco, eu vou pescar. O barco está lá me esperando. Mas Pedro, o barco não vai falar que você é um traidor? Não. O barco não fala. Mas o barco não vai te acusar de nada? Não, o barco não acusa. Não, eu não estou falando de barco. Eu estou falando de postura, de gente. De gente que não está aqui para acusar, está aqui para servir. Está aqui para fazer as coisas acontecerem. Para deixar Jesus entrar na vida dele. E realizar coisas grandes. Pedro diz, eu vou para o meu amigo, eu vou para lá. Porque lá eu sei que lá eu não vou receber a condenação. Lá ninguém vai estar me acusando. Eu vou para o barco e eu vou pescar. Pensa. Me permita, parece que eu estou viajando, olhando para isso. Sabe, me permita imaginar o barco olhando e dizendo, quem é que está voltando? Pedro. Pedro tinha ido embora. E agora ele volta. Porque para quem serve é tão bom ver alguém que foi embora voltar. Para quem serve é tão legal ver alguém que nós não acreditávamos que poderia estar na presença do Senhor estar. Nos agrada tanto ver pessoas com um comportamento tão tóxico, tão ruim, agora podendo viver na presença do Senhor de forma transformada. O barco era um ambiente onde não havia acusação, onde não havia julgamento. O barco é aquele que recebeu Jesus, mas também carregou Judas. Ele carregou Tomé. O barco carregou os problemáticos Tiago e João, filhos do trovão. O barco, ele transportou o tempestuoso Pedro, o brincalhão André, o desconfiado Natanael. Havia espaço para todos eles naquele barco, onde cada um podia fazer pelo reino aquilo cujo qual foi chamado. O barco não julgava ninguém. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho algumas coisas para te falar. A primeira coisa é: deixe Deus usar você. Deixe Deus usar você. Às vezes Deus vai usar você para tolerar uma grosseria. Às vezes Deus vai usar você para fazer uma oração. Mas permita-se ser usado pelo Senhor. Porque se Ele te usar, você pode estar vazio, mas isso é temporário. É só uma questão de tempo até Ele te honrar e te encher. Um barco vazio, quando chega na praia, ele não tem atenção. Ninguém olha para um barco vazio. Um barco de pescador que voltou vazio, não há interesse. Você já foi à praia? Aí, às vezes passar um carnaval, então quer comer um peixe. E quando você vai, onde você vai? A um barco que tenha trazido do mar peixe. É assim que funciona.
Talvez hoje você entrou vazio, cheio de dinheiro, casado, com filhos, com saúde, mas vazio, uma vida sem sentido. Pastor, realmente, eu estou vazio, então comece a servir, porque quem serve não fica vazio, e é assim que funciona. Uma das coisas mais gratificantes nessa terra é servir, é colocar a sua vida. Se você acha que ser feliz é bom, é fantástico ser feliz. Agora, não tem preço fazer alguém feliz, saber que alguém está feliz por sua causa. Quem consegue fazer isso alcança um prêmio maior e um prazer maior que a felicidade. Terceira coisa, não tenha medo, você não vai afundar. Quem está no seu barco é mais poderoso do que aquilo que você está enfrentando. Não tenha medo. Eu sei que às vezes você vai olhar e vai dizer: pastor, olha, as ondas são grandes, o vento é contrário, a água está entrando, já está fazendo água, eu vou naufragar. Fique tranquilo, ele está no seu barco. E ele vai se levantar e vai repreender. Quarto, se ele disse que viria, ele vem. Vão vocês que eu vou depois. Mas escureceu. Primeira vigília, ele não veio. Segunda vigília, ele não veio. Terceira vigília, ele não veio. Quarta vigília, acabou a vigília. Mas lá vem ele andando. O barco afundou? Não. Ele disse que viria e ele vai vir. Se ele falou que ia estar conosco e ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Se ele disse que viria, nada pode impedir. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Não interessa como. Amém? E por último, ele não desiste de você. Pedro está pescando, sim ou não? Sim. Pegou alguma coisa? Hã? Não. O barco está vazio. E agora eles estão voltando novamente com o barco vazio. E pior, não é só o barco que está vazio, Pedro está vazio, Pedro está decepcionado. Cadê agora as lembranças da tempestade, de Jesus andando sobre as águas? Ficaram para trás. Porque, meus irmãos, eu já cansei de ver gente, cansei de ver pessoas que já viveram experiências extraordinárias com Deus, viverem hoje como se elas nunca tivessem existido. O cara já esteve no púlpito pregando, falando língua estranha, cheio de dons, e está no adultério, na fornicação, nas drogas, na incredulidade, porque crente não sobrevive de passado, não sobrevive. Suas experiências têm que ser constantes, entendeu? Lembra da historinha? Pega o vaso do azeite e derrama o azeite no outro vaso. O que está cheio, faz o que com ele? Você lembra? Coloca a parte. Encheu, acabou de encher, faz o quê? Bota para trás, tira do campo de visão, porque ele já está. Traz o próximo que está. Assim que enche, bota para onde?
para trás. Encheu, vai embora. Você está entendendo? A vida com Deus, ela não é sustentada. Não, nós precisamos de histórias, sim. Mas mais do que histórias do passado, eu já aprendi que elas não são suficientes para sustentar o futuro de ninguém. Porque enquanto você estiver vivo, Deus vai estar agindo na sua vida todos os dias. Todos os dias você vai ter das menores às maiores experiências. Cadê o Pedro? O Pedro está pescando. Ô Pedro, conhece Jesus? Morou na minha casa quase 3 anos. Você andava com ele? Pô, cara. Um dia eu estava com ele no monte. Pensa. Quantas histórias, né? Pedro tinha com Jesus? Muito mais que o barco. A comparação pode parecer estranha, mas eu quero falar de gente que continua vivendo, que permanece vivendo, tendo experiências. Agora, Pedro está pescando. Vou voltar à minha vida de pescador. Eu neguei, mas ele morou na minha casa. Eu estava com ele no Monte da Transfiguração. Eu vi ele colocar a orelha do soldado Malco no lugar. Eu vi o que ele fez na primeira multiplicação, na segunda multiplicação. Eu vi ele curar, eu vi ele ressuscitar, eu vi tanta coisa, mas cadê o Pedro? Cadê o crente? Cadê? Mas quando ele está voltando da pescaria, no barquinho, quem é que está lá? Jesus. E Jesus pergunta se eles têm algum peixe. E eles dizem o quê? Nós não pegamos nada. Eles não sabem que é Jesus. Então Jesus disse assim: então pega a rede e joga do lado direito do barco. E eles jogam a rede. E agora os peixes estão lá. Então o discípulo a quem Jesus amava, quem ele é? Quem ele é? João, era o capítulo 21, é isso? Coloca lá. Eu gosto desse texto porque ele nos dá uma grande lição. João, capítulo 21, verso 3. Vamos lá. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Verso 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Eles responderam o quê? Não. Verso 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de... Você lembra quando isso aconteceu da outra vez? Lucas capítulo 5, que narrava o primeiro encontro de Pedro com... Quem é que estava lá? Pedro e o barco. Agora, novamente está cheio. Verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, guarde isso aqui. Quem era o discípulo que Jesus amava? Quem era? Mas quem escreveu isso foi quem? O texto que diz que Jesus amava mais João, foi o João que escreveu. Pastor, o que você quer dizer isso? Isso é muito importante porque nos mostra quem é o discípulo que Jesus mais amava? Isso. Quem falou isso? Jesus falou isso? Mas nós achamos que sim, sim ou não? E por que nós achamos que Jesus mais amava João? Por que nós achamos que Jesus amava mais a João? Porque o João achava. E se o João
achava que era o mais amado, ele nos convenceu de que ele era o mais, o que significa que as pessoas vão te ver como você se vê. Elas vão te respeitar como você se respeita. Você está entendendo? Por que o diabo te convence de que você não é quem Deus diz que você é? Porque você ainda não acreditou nisso. O barco vai presenciar o retorno do Pedro. Olha lá, está lá. Ó. Simão Pedro, ouvindo que era cingiu-se da sua, porque se havia despido e lançou-se, e foi nadando, o Pedro. Foi na direção deixou o barco reclamou, sim ou não? Sim ou não? Não. Pedro pulou do barco e foi andando na direção de Jesus, porque o barco não ganha ninguém para si. A função de alguém que serve, de alguém que vive os milagres, de alguém que prega, de alguém que canta, de alguém que ensina. O dia que você achar que as coisas que você faz é para você, você vai virar um ditador na igreja. Você vai achar que nada funciona sem você. É assim que funciona. Pedro pulou e o barco ficou para trás. Pronto, eu não sei se ele voltou a pescar mais. Eu não sei se ele andou mais naquele barco. Eu não sei, também não estou a fim de saber. Eu só sei de uma coisa. Aquele barco viu que Jesus não desistiu de Pedro. Então aprenda uma lição. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei quem você é, eu não sei o que você fez, eu só sei de uma coisa, isso eu sei com toda a minha convicção: Deus não desiste de você. Você pode ouvir, pode falar um amém? Então eu quero que você fique de pé nesse momento. E fala para quem está do seu lado: você não deveria ser um barco, mas deve agir como ele. Isso. Feche seus olhos neste momento. Passar uma orientação agora para todos os pregadores que subirem neste altar. Quer eu esteja aqui, quer não. Tá certo? A partir de hoje, todos que passarem aqui fazem apelo para as pessoas virem aqui à frente e fazem o apelo para quem não quiser vir aqui e lá na sala. Mas os 2 modelos passam a fazer parte de nosso culto hoje. Posso ouvir um amém? Amém. Se o pregador que vier não se sentir confortável, ele não precisa fazer, mas o pastor que estiver aqui pergunta: se alguém quer receber Jesus, vem aqui na frente. E se alguém que não quiser vir aqui, vai lá na salinha para recebê-lo. Mas nós vamos fazer os 2 modelos a partir de hoje. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você quer viver com Ele suas próprias histórias, se você está cansado de uma vida vazia, se você quer ver a autoridade que Ele tem sobre áreas que nenhum outro pode agir, se você quer descobrir que às vezes o perigo só lhe é permitido para que a mão dele se levante, tenha consciência de que ele não desiste de você, porque ele já falou isso em outras igrejas com você quando você foi visitar. Eu quero que você levante a sua mão e eu quero orar por você. Se tem alguém, só se tiver: pastor, eu quero hoje voltar para Jesus.
Eu quero servi-lo. Eu quero, mesmo em meio aos perigos, viver ao lado dele. Tem alguém que deseja fazer isso? Nesse modelo? Não? Eu ofereço o segundo modelo que a igreja apresenta. Se você desejar, no final, se reconciliar com Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, receber uma oração. Nós estamos aqui no refeitório ali, onde é? Ao lado do banheiro. Tem o nosso refeitório e vão estar orando por você ali. Viva suas próprias experiências. Viva aquilo que Deus tem para você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, toma cada um de nós em tuas mãos. Precisamos aprender a te servir, a permitir que o Senhor se acomode dentro de nós, como o Senhor fazia naquele barco. E que de nós, saindo do Senhor, pessoas encontrem palavras de vida eterna, esperança de salvação. Que haja um relacionamento entre nós e o Senhor. Um relacionamento de confiança. Que as experiências que possamos viver ao teu lado, de milagres, de atos poderosos do Senhor, sejam contínuas. Não queremos contar histórias do ano passado, de 10 anos atrás, do que vivíamos. Queremos contar histórias de semana passada, de ontem, de hoje, pela manhã, onde vimos o Senhor agindo, movendo, fazendo, curando, salvando, libertando. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, que venhamos nos sentir honrados quando alguém precisar de nós. Quando tivermos alguma coisa que possamos compartilhar com outras pessoas, quer bens materiais, quer conselhos, orações. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, pois por muitas vezes entramos por essas portas totalmente focados em nós. Mas o nosso casamento pode estar bom hoje, mas tem muitos que não estão. Nossos filhos podem estar bem estabelecidos hoje, mas muitos não estão. Hoje estamos com saúde, mas tem pessoas doentes. Hoje estamos com recurso financeiro e outras não. Que a indiferença, ó Deus, não faça parte de nós. A maturidade nos ensina, ó Deus, que não podemos mudar a vida de todos. É verdade. Mas que possamos estar sensíveis àqueles que o Senhor vai enviar para nós, para que possamos, como aquele barco, receber, abrigar, oferecer segurança, estabilidade num ambiente instável. Leva-nos aos nossos lares, leva-nos ao nosso cotidiano, onde o que ouvimos aqui recebe a oportunidade de se transformar em ações, onde o que a igreja ensina recebe a oportunidade de virar fatos, de virar acontecimentos, onde às vezes uma boa ação nossa será chamado de milagres por outros irmãos. Leva-nos aos nossos lares,
com a vontade de servir, com o prazer de atender. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações, o Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos possam dizer: